Os anos perdidos de Jesus Cristo. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? Aonde ele estava? O que ele aprendeu? Como era a vida dele? Você sabe essas respostas? Se não, eu lhe convido a ficar até o final deste vídeo hoje, porque nós vamos falar sobre os anos perdidos do Senhor Jesus. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em fazer conteúdo bíblico e teológico para a sua edificação. Se você gosta também de teologia e acha que esse canal se enquadra dentro daquilo que você gosta, você pode se inscrever no nosso canal. Num botãozinho que tem logo aí abaixo escrito inscreva-se, você clica nesse botão e logo em seguida no botão do sininho e ative todas as notificações para que você seja notificado pelo YouTube quando fizermos um vídeo novo. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre os anos perdidos do Senhor Jesus. O que Jesus fez entre os 12 aos 30 anos de idade. O Novo Testamento contém 27 livros e dependendo, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da versão da Bíblia que você estiver, ele contém 7.956 versículos e 138.020 palavras. Depende da versão que você vai utilizar. É uma única referência sobre a infância de Jesus, nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, onde menciona que os familiares de Jesus, Maria e José, foram para celebrar a Páscoa judaica e no retorno acabaram perdendo o menino. Na realidade, Jesus tinha ficado no templo e seu pai José, seu pai humano, e Maria procuraram o menino entre os parentes durante 3 dias. Não encontrando, resolveram voltar a Jerusalém novamente e lá encontraram Jesus no templo, juntamente com os sacerdotes, falando sobre religião. E todos se admiravam acerca da sua sabedoria. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus crescia diante de Deus e dos homens, em graça, em conhecimento. Mas a Bíblia se cala depois disso. E Jesus aparece apenas alguns anos depois, com 30 anos de idade, para ser batizado por João Batista. Aí fica a pergunta no ar: o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos de idade? E nós estamos aqui exatamente não para trazer uma resposta verdadeira ou realmente foi isso que aconteceu, porque na verdade nós não temos nenhum fato histórico comprovado sobre esse tempo em que Jesus passou sumido, mas nós podemos evidenciar algumas coisas pela questão histórica, cultural do povo judeu. Não podemos esquecer que Jesus, ele nasceu, cresceu como qualquer outra criança. Jesus já não nasceu grande, barbudo e já pregando. Jesus, ele nasceu e viveu como qualquer outra criança do seu tempo. Nós não podemos tirar de Jesus a sua humanidade e nem as fases desta humanidade. Jesus, ele teve os seus 0 anos, no período em que ele nasceu, até os seus 12 anos. Esse período que a Bíblia ela não narra, e dos 12 aos 30 anos, que são evidenciados por questões culturais. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Jesus foi uma
criança. Como toda criança na Palestina, como toda criança naquela região, as crianças brincavam. As crianças se divertiam entre as outras, corriam, brincavam, bagunçavam. Nós não podemos imaginar que Jesus era uma criança quietinha e que não fazia nenhuma bagunçazinha. Isso é o sonho de todo pai e de toda mãe. Mas não. As crianças daquela região eram crianças que gostavam realmente de brincar e muito. E respeitando a esta fase da criança, toda criança na área dos judeus tem a liberdade de brincar. Mas também, não só o brincar, mas também a criança, ela é treinada, ela é educada, ela é colocada na cabeça da criança os mandamentos do Senhor. Como diz lá no Antigo Testamento, ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Ou então, ensina os mandamentos sentado, deitado, andando, no trabalho, no caminho. Ou seja, encucarás estes mandamentos na mente da criança, porque era a forma como Deus tinha de perpetuar os ensinamentos que uma vez foi dado. Mas a criança, ela aprendia os mandamentos, e quando ela chegava numa fase entre os seus 12 a 13 anos, aproximadamente, muitos acreditam que seja aos 13 anos de idade, tinha uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Esta cerimônia judaica, que é considerada uma cerimônia de passagem, aonde a criança ela recebe as obrigatoriedades e a responsabilidade religiosa dentro da cultura judaica. Provavelmente Jesus, como um bom judeu, ele passou por esta cerimônia também. Cerimônia esta que é chamada de Bar Mitzvah, e o significado desta palavra é filho dos mandamentos. Bar é uma palavra para filho e mitzvah, mandamento. Ou seja, é filho dos mandamentos. E esta cerimônia é uma cerimônia de muita importância para todo menino judeu. E que é uma cerimônia em que ele tem esta obrigação diante da lei do Senhor. Ele é responsável por fazer a leitura da Torá, ele é responsável por conduzir o culto, ele é responsável diante da sociedade em guardar a responsabilidade das leis de Deus. Então, provavelmente, Jesus, do 0 aos seus 12 anos de idade, ele tenha brincado muito, mas também ele tem aprendido muito acerca das leis e dos mandamentos de Deus. E também provavelmente teria passado por esta cerimônia, chamado Bar Mitzvah, filho dos mandamentos. A cultura judaica também vai nos ensinar que todo menino deveria aprender uma profissão. Como Jesus era um bom judeu, ele provavelmente aprendera uma profissão com seu pai. Jesus, ele não era uma pessoa irresponsável. Jesus tinha responsabilidade diante da sua família. Por ele ser o mais velho, ele aprendeu a profissão de seu pai. Tradicionalmente falando, Jesus era carpinteiro, coisa que dentro da nossa cultura nos faz entender que Jesus mexia com madeira, com móveis. E entendemos então que dentro desta cultura, Jesus trabalhava com madeiras. Alguns estudiosos acreditam que Jesus não era apenas uma pessoa que trabalhava com madeiras, mas provavelmente Jesus também teria sido um pedreiro. É exatamente isso. Porque a palavra usada para carpinteiro é tecton, que é a mesma palavra que se origina o termo arquiteto na nossa língua portuguesa, que é composta por duas palavras, arche e tecton. E esta mesma palavra é designada, tecton,
para carpinteiro. Então, muitos estudiosos acreditam que Jesus não trabalhava apenas com madeira, mas trabalhava como pedreiro também. A arqueologia bíblica vai nos mostrar que próximo à região onde Jesus morava, existia uma construção de casas. E muitos arqueólogos acreditam que Jesus tenha trabalhado nesta construção ou nestas construções de casas da sua região. Jesus era um judeu nato. Não podemos esquecer que Jesus era um judeu que estava sempre procurando andar de acordo com a tradição da sua nação. Porque, afinal de contas, Jesus, ele gostava muito de ir às sinagogas. Bem provável que a sinagoga de Nazaré, que é relatada em Lucas, capítulo de número 4, fosse bem próximo da sua residência, aonde que nós podemos ver que ele tinha o hábito de ir às sinagogas durante os sábados. Agora me vem a pergunta, mas por que apenas aos 30 anos de idade Jesus aparece no cenário bíblico para ser batizado por João Batista? Ora, dentro da cultura judaica, isto é explicável também. Dentro da cultura judaica, nós entendemos que os judeus entendem que com uns 30 anos de idade poderia se tornar um rabino, poderia se tornar um mestre. E é interessante que dentro da perspectiva judaica, 30 anos de idade é exatamente o período em que o homem amadureceu. Isso também é comprovado dentro da nossa cultura. Olha aí a juventude dos seus 18, dos seus 19, dos seus 20 anos, né? Querem curtir, mas quando chega aos 30 anos de idade, bom, pelo menos uma boa parte dos homens que adquirem uma experiência de vida e responsabilidade, ele já sabe muito bem o que quer da vida com 30 anos de idade, porque a cabeça está mais madura, os seus pensamentos estão mais focados na vida, estão mais direcionados à questão do seu futuro e da sua família. Mas dentro da cultura judaica, nós podemos ver que tem o mesmo sentido. A pessoa já poderia ser chamada de rabino, de professor ou de mestre. E Jesus também se enquadrava dentro da idade sacerdotal. Esta questão de sacerdotal nós deixemos para um outro vídeo. Mas o importante é nós frisarmos que Jesus era como toda e qualquer criança. Dos seus 0 aos 12 anos, Jesus brincou muito. Jesus se divertiu muito, mas também Jesus aprendeu muito acerca das leis de Deus. Ele treinou para o Bar Mitzvah, porque era uma cerimônia cultural do povo judeu. Filho do mandamento. Jesus passou pelo Bar Mitzvah. Jesus aprendeu uma profissão de carpinteiro, coisa que provavelmente Jesus não só trabalhava com madeira, mas trabalhava também como pedreiro. E Jesus, ele surgiu aos 30 anos de idade devido à sua maturidade. Algumas fontes não comprovadas, como, por exemplo, o Evangelho da Infância de Jesus, de Tomé, narra fatos meio obscuros sobre a vida de Jesus. Uma menina ou um menino tromba em Jesus, bate em Jesus e essa menina morre. Trombou por engano e essa menina morreu. Jesus faz 12 passarinhos de barro e esses 12 passarinhos ganham vida e saem voando. Um menino morre após destruir a piscina que Jesus teria feito próximo ao rio onde Jesus estava. Muitas coisas são narradas nos evangelhos apócrifos sobre a vida de Jesus, mas nenhum desses livros entraram dentro do cânon sagrado. O que nós podemos dizer é que Jesus andou de acordo com a sua cultura da época, e que a cultura da época Jesus viveu à risca, e ele pôde desenvolver um grande ministério, trabalhando nos seus 3 anos e meio e podendo dar a sua vida em prol da humanidade. Os anos ocultos de Jesus não são comprovados
historicamente por relatos históricos, mas podemos ter uma noção, mais ou menos, de como Jesus viveu dos seus 0 aos seus 30 anos de idade, de muito aprendizado, de muita dedicação, de muita oração, de muito trabalho e de muita responsabilidade. Este era Jesus de Nazaré, o Salvador da humanidade. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo, aonde falaremos sobre a expressão divina eu sou. Eu tenho certeza que você vai gostar deste vídeo, então por isso nos vemos logo mais, daqui a pouco, no próximo vídeo, em nome de Jesus.